Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. E Yuri Alberto não vai sair do Corinthians. O Corinthians recusou uma super proposta sobre o Yuri Alberto, né, da Roma da Itália, mas o Yuri Alberto não vai sair do Corinthians. Só que o Corinthians também não vai comprar ninguém, não vai contratar ninguém, não vai vender o Yuri Alberto, mas também não vai comprar ninguém. Não conseguiu pagar o transferban. É isso, eu conto tudo isso e muito mais. Aniversário do Corinthians, parabéns, corintiano. Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista, agora Sereto News. Chegando, roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Like. Fazia tempo que eu não cantava essa música, hein? Like. Deixa também o seu comentário, Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante pra gente. Em nome de Aposta Ganha, vem jogar comigo. Vem jogar junto, pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta, odds supremas e relâmpago. Acesse agora mesmo e faça o seu cadastro no Aposta Ganha, mas atenção, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. E também, MoveUp, você conhece a MoveUp? Se você quer limpar o seu nome, se você está com o nome no SPC, se você está com o nome no Serasa, você tem que entrar em contato com a MoveUp. Já vai entrar para você aí a MoveUp. Aí, entrou para você a MoveUp em até 30 dias por R$ 599, por apenas R$ 599, o pessoal da MoveUp limpa o seu nome. Tá aí o telefone, 479923-14498. Tá aí também o endereço do Instagram. Entre em contato com a MoveUp agora mesmo, para limpar o seu nome, para você ficar com o nome limpinho, tá certo? E vamos então às informações do Corinthians. Vamos primeiro com uma excelente informação. No dia do aniversário do Corinthians, o Corinthians recebeu um presente, porque é o seguinte, o Corinthians recebeu uma proposta de 30 milhões de euros da Roma da Itália pela contratação do Yuri Alberto. Mas o Corinthians disse não. O Corinthians recusou a proposta. E hoje é o último dia da janela europeia, do último dia da janela de transferências. 30 milhões de euros é muito dinheiro, 190 milhões de reais. Só que o Corinthians só tem direito a 50% desse valor, porque é dono de apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians nem quis saber de conversar com o time italiano, com a Roma da Itália, porque é o seguinte, o Corinthians não pode contratar ninguém nesse momento, por causa do transferban. Se o Corinthians perder um jogador, e um jogador titular como é o Yuri Alberto, o Corinthians não vai poder contratar um substituto. E aí vai ficar muito ruim, ficaria muito ruim para o Corinthians. O Corinthians ficaria muito desfalcado. O Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até 2030. Então o Corinthians, nesse momento, não pretende negociar o jogador. Acho que foi muito bem o Corinthians nessa. O presidente Osmar Stabile bateu o pé, né? Bateu a mão na mesa e disse o seguinte: não vou vender o jogador. E olha que o Corinthians está precisando de dinheiro. Está precisando de muito dinheiro. Mas você tem que olhar também para dentro do campo. Você tem que olhar também para a questão desportiva. O Corinthians está disputando o Campeonato Brasileiro,
tá mal no Campeonato Brasileiro, mas pode ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Corinthians precisa do Yuri Alberto para ser campeão da Copa do Brasil. E não dá para vender o Yuri Alberto nesse momento. Agora, a péssima notícia é que o Corinthians continua com a história do transfer ban, 40 milhões de reais para pagar o Santos Laguna referente à contratação do Félix Torres. O Santos Laguna não aceita negociar com o Corinthians, só quer receber o dinheiro à vista, o total do pagamento, e o Corinthians não tem a totalidade de 40 milhões de reais para pagar o Santos Laguna nesse momento. Então a situação fica muito complicada para o Corinthians, que já avisou ao Dorival Júnior que não vai ter reforços, não vai ter como contratar reforços, justamente porque não conseguiu pagar o transfer ban. Vai, claro, continuar negociando, mas não vai dar tempo de contratar nenhum reforço. Apenas o Vitinho foi contratado. E o Corinthians terá outros problemas pela frente em relação à questão financeira. Tem o Matias Rojas, a Corte Arbitral do Esporte, da FIFA, já condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais. Tem a questão do Rodrigo Garro em relação ao Tadjeres. O Corinthians está devendo 23 milhões de reais para o Tadjeres. Também tem essa questão. Então o Corinthians tá complicada demais a situação do Corinthians. Olha, tá difícil a situação do Corinthians. Agora também tem o seguinte, o Corinthians está tentando um acordo com o Memphis Depay. Acertou com o Memphis Depay o parcelamento dos 11 milhões em bônus devido ao atacante holandês. O Corinthians deve esse dinheiro por causa da questão dos bônus, né? Ele participou, o Memphis, de 70% das partidas do Corinthians e participou também de 29 gols do Corinthians até agora no primeiro período do contrato. E por isso ele tem que ganhar 11 milhões de reais devido aos bônus. O Corinthians também tem que depositar até o dia 15 de setembro 1 milhão de euros ao jogador, mais de 6 milhões de reais, referente à segunda parcela das luvas. Mas aí o Corinthians está negociando com o Memphis essa questão do parcelamento da dívida. Então, com relação ao Memphis, a situação está mais tranquila, embora o Corinthians também deva um dinheiro grande para o seu principal atacante, para o Memphis Depay. E uma outra informação, além dos 30% do Pedro, que o Corinthians vendeu, que o Augusto Melo vendeu na calada da noite, sem avisar ninguém, e o Corinthians deixou de receber 65 milhões de reais, receberia agora 65 milhões de reais pela negociação do Pedro do Zenit com o Al-Ittihad. O Corinthians negociou também os direitos do Robert Renan com o Zenit em 2024 e também na calada da noite. Pelo pacote todo, o Zenit pagou 6 milhões e 300 mil euros, equivalente a cerca de 38 milhões e 700 mil reais na cotação da época. Mas ganharia muito mais, ganharia quase o dobro agora. 30% dos direitos econômicos do Pedro foram vendidos por 4 milhões e meio de euros. E 20% dos direitos econômicos do Robert Renan foram vendidos por 1 milhão e 800 mil euros. Tudo isso porque o Corinthians teve que pagar uma dívida com a Elenco Esportes, do empresário o Fernando Garcia. A dívida de 10 milhões e 900 mil reais. Então é o seguinte, é inacreditável o que fez o Augusto Melo com as finanças do Corinthians, né? O pior presidente da história do Corinthians chama-se Augusto Melo. Bom, hoje é aniversário do Corinthians e eu vou fazer uma live especial a partir das 9 da noite
para você votar na live qual o título mais importante da história do Corinthians. Foi o título de 77, título do Campeonato Paulista, gol do Basílio? Foi o título de 90, título o Neto, né, em 90, gol do Tupanzinho, primeiro título brasileiro da história do Corinthians? Foi o título da Libertadores em 2012, em cima do Boca Juniors? Ou foi o título mundial de 2012? Gol do Guerreiro. Qual o título mais importante da história do Corinthians? Vou fazer a live a partir das 9 da noite. Quero a sua presença aqui no canal do Cereto, tá certo? Inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros do canal, deixe o seu like, que é muito importante. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista, 115 anos de idade. Eu volto daqui a pouco na live. Tchau!